Olá, eu sou Marta Gabriel, é um grande prazer para mim estar aqui no Festival de Floripa e eu queria agradecer muito o convite e também queria agradecer a YS Digital que gentilmente está gravando esse vídeo para eu poder participar do evento aí. Eu recebi várias perguntas por Twitter nessa semana, a Paula me passou, então vou ter o maior prazer de responder para vocês. A primeira pergunta veio da Carol Lima, aí de Florianópolis também, e ela pergunta: o que você pensa sobre as empresas que contratam agências para gerenciar o Twitter? Não seria melhor o próprio marketing da empresa fazer esse trabalho? Então, com relação a isso, depende muito da empresa e do que ela vai fazer no Twitter, dos objetivos dela. Por exemplo, um perfil de saque é muito mais indicado que seja a própria empresa que responda, porque as pessoas querem saber sobre problemas ou soluções ou qualquer coisa sobre os produtos, os serviços da empresa. Fica muito difícil para uma agência fazer esse tipo de papel. Já no caso de promoções, muitas vezes as agências é que têm toda a estratégia, o trabalho que você tem que fazer, e elas têm muito mais condições de twittar para aquele público seguidor sobre as promoções que a empresa tem. Então vai depender muito do tipo de comunicação, do tipo de objetivo de cada perfil que tem no Twitter. Então pode ser interessante sim, como hoje já acontece, algumas coisas são feitas nos departamentos internos de empresas e outras coisas são feitas para as agências. Isso depende do perfil da empresa, quando ela tem ou não tem essa característica de comunicação e das agências que trabalham com ela. Então é a mesma coisa, no Twitter continua no mesmo processo. A segunda questão veio do Israel Rodrigo, de Floripa também, que é: como você vê o perfil de uma empresa que foi parar nos Trend Topics Brasil, porque todos os usuários da rede falam mal deles? Qual dica que você daria para o marketing deles? Bom, primeiro tem que analisar por que estão falando mal. Então, a primeira coisa que a gente faz, isso também não é novidade, pode ser no Twitter, mas pode ser na vida em geral. Antes a gente tinha que as pessoas replicavam para 10, agora elas replicam para 10 mil, mas continua sendo o mesmo tipo de approach. Que tipo de problema é? É verdadeiro? Estão falando mal do seu produto? É um problema real? No Clue Manifesto, que é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, eles falam sobre o quanto que a internet, esses processos digitais mudaram a vida da gente. E uma das coisas que a gente precisa ter, quando a gente tem todo esse impacto dos mercados digitais que estão muito próximos de você, é senso de humor. E senso de humor é você ter humildade, honestidade e ponto de vista. O que é humildade? Se você está realmente com um problema de produto, não adianta você ficar falando que não. Você tem que assumir isso, ser honesto e na rede falar. As pessoas são, tanto os consumidores quanto as pessoas das empresas, são seres humanos. Então, se você assumir, abordar esse problema e tratar, a chance de você ter um resultado bom, sair dos Trending Topics ou então entrar nos Trending Topics, uma coisa legal, é bastante interessante. Agora, se você tem um problema de produto, não vai adiantar a comunicação para você resolver esse problema, tá? Então, é necessário fazer uma análise crítica e se for só problema de comunicação, você resolve falando: olha, não é bem isso, é aquilo, e tenta dar esse approach. Se não, tem que resolver o problema da empresa com humildade e honestidade, explicar o que está acontecendo. Tem vários cases, eu não vou citar os cases aqui, a intenção é a gente fazer uma coisa mais curta, mas depois eu posso twittar para vocês. Tem vários cases de empresas que tiveram crises por causa de algum problema específico, ou crise informacional, que é o caso de informações que não estão batendo e as pessoas falam daquilo, fofoca, ou cases de crises de evento. E elas conseguiram resolver de maneira bastante adequada, usando essa análise crítica e fazendo uma ação honesta e humilde dentro do Twitter e nas redes sociais em geral. A terceira pergunta vem da Thaís Melo, do Rio de Janeiro. Ela pergunta: vale a pena ser ambígua ou para fazer sucesso há que se focar e ser referência em um determinado setor? De novo, depende. Qual é o seu objetivo de perfil no Twitter? Se você tem objetivo pessoal, talvez a ideia é que você seja você. Você pode falar de vários assuntos diferentes, se relacionar com seus amigos, tratar das várias facetas, né, que a gente fala da sua vida. Então, você tem a faceta profissional, pessoal, etc., e você faz isso amplo. Em outros casos, se o seu objetivo é profissional e você começar a desviar e falar da vida pessoal e falar de outros assuntos, talvez você não consiga atender o público que você quer cativar. Então, quem que você quer que ouça o que você está falando? No profissional, a gente acaba querendo fazer uma trajetória onde você tenha pessoas que te sigam, que estão interessadas nas mesmas coisas que você, para que você seja relevante para elas. Então, se você começar a dispersar muito, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Então, de novo, a primeira coisa que a gente faz em redes sociais ou em qualquer estratégia, o que você quer? A partir do que você quer, você determina a sequência das ações que você vai fazer. A quarta pergunta vem da Carla Lins, que também é de Floripa, que ela pergunta: qual sua dica para as empresas que querem divulgar seus produtos e serviços usarem o Twitter, mas sem abusar da ferramenta? De novo, depende do objetivo, você tem que deixar muito claro, quando você tem um perfil no Twitter,
tem que ser transparente e ético. O que você vai fazer? Não tem problema você ter um perfil que só fale de promoções, desde o começo você deixe claro que aquele perfil é para promoções. Não tem problema fazer vendas no Twitter. Várias empresas fazem, a Dell faz venda no Twitter, várias empresas, a CVC faz venda no Twitter, várias empresas fazem. Não tem problema. O problema é você iniciar um perfil que teoricamente é informacional, só para dar informações relevantes de uma determinada área, e aí você começa a vender coisas. Isso soa como spam. No Twitter, essa coisa de spam é relativa porque a pessoa pode sempre dar um unfollow e ela que escolhe, sempre teve um opt-in que ela dá o follow. Mas você não quer perder as pessoas que estão naquele perfil te seguindo, você dispersa toda a energia que você fez. Então, ser ético, ser transparente, falar o que você vai dar na sequência. Se você for patrocinado, a gente tem casos de personalidades que são patrocinadas. Também não tem problema, a gente tem N cases na vida comercial, empresarial, que são assim desde as outras mídias. O problema tem que ficar muito claro quando é um tweet patrocinado. Ele não pode soar como se fosse um tweet normal que a pessoa está fazendo, falando sobre informações que são relevantes, esse tipo de coisa. Então, basicamente, transparência ética e deixar isso muito claro desde o começo. Outra pergunta, que vem do próprio pessoal do Festival de Florianópolis, que é uma pergunta para mim. Para você, Marta, o foco do Twitter é fazer amigos ou seguir o que é relevante? As duas coisas. No meu perfil do Twitter, eu seleciono com muito critério as pessoas que eu sigo. Eu sigo alguns canais, alguns veículos de informação, algumas revistas, algumas pessoas também que são da área, e basicamente eu recebo gotas de informação, eu navego, que a gente fala que no Twitter a gente navega no cérebro das outras pessoas, né? Eu navego no cérebro dessas pessoas, eu navego nos conteúdos desses canais que me trazem informações muito relevantes e doses diárias, assim, gotas bastante significativas para mim. Tenho a maior humildade de falar que isso melhorou muito o modo como eu pesquiso as informações no ambiente em geral, tanto na área de tecnologia, marketing, artes, as áreas que eu atuo. Com relação a amigos, eu uso o meu perfil no Twitter de modo profissional. Então, as pessoas que eu procuro atrair são as pessoas relacionadas com a minha profissão. Raramente eu falo das minhas coisas pessoais, não é esse meu foco. Eu tuito sobre coisas que eu acho relevante para um público que eu quero que esteja em contato comigo. Então, a forma como eu tuito, eu atraio os amigos ou as pessoas que vão estar junto comigo. E da forma que eu escolho as pessoas que eu sigo, eu analiso e acabo criando relevância para obter informações que são diferenciais e importantes para mim. Então, na realidade, eu faço isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso não significa que todo mundo tenha que fazer isso, ok? A gente pode ter, inclusive, perfis diferentes para fazer respostas, perfis diferentes para fazer algum tipo de ação, mesmo que você seja uma mesma pessoa. Eu, particularmente, como a pergunta foi para mim, é assim que eu atuo.